terminei com meu namorado por ele começar a comprar coisas caras de repente. Então minha irmã começou a namorar com ele e ganhou uma casa na praia. Acontece que ele roubou milhões do tio que faleceu. Há cerca de 2 semanas, terminei com meu namorado de 1 ano, 28M, e minha irmã 24F começou a namorar com ele. Vou chamá-los de Léo e Raquel. Praticamente criei minha irmã sozinha desde que nossos pais faleceram quando eu tinha 16 anos e ela havia acabado de fazer 13. Eles estavam voltando de uma festa tarde da noite e um caminhão bateu neles, e foi o fim. Nos mudamos para a casa da nossa tia depois disso, e ela tentou cuidar de nós, mas estava mais ocupada com o trabalho, então éramos só eu e Raquel, e me tornei muito protetora com ela. Depois que comecei a trabalhar aos 18 anos, Raquel se mudou comigo para poder terminar a faculdade. Nos últimos 3 anos, desde que se formou, ambas estamos trabalhando e vivendo separadamente desde então, já que o local de trabalho dela fica bastante longe de onde moro. Nunca fui para a universidade porque queria muito começar a ganhar dinheiro, já que não queria ser um fardo para minha tia, embora ela nunca nos tenha feito sentir isso. Mas queria fazer algo por mim mesma e ser independente. Durante alguns anos após me tornar adulta, trabalhei em vários empregos e há 2 anos, finalmente comecei meu próprio negócio com alguns amigos da escola. Temos uma linha de roupas e diria que estamos moderadamente bem-sucedidos no momento, mas queremos crescer mais. Raquel foi para a faculdade e obteve um diploma em economia, e depois começou a trabalhar como contadora. Conheci Léo através de meus amigos, e ele trabalha em publicidade, então todos nós tínhamos uma situação financeira semelhante. Os 3 estávamos indo bem em nossas vidas, mas há cerca de 3 meses, Léo começou a gastar dinheiro como se não fosse nada. Começou a me dar presentes caros, todos de marcas de alta qualidade ou de luxo. Ele também estava comprando esse tipo de coisa para ele mesmo, e eu estava realmente confusa porque se ele estava em uma situação financeira semelhante à minha, não havia como ele conseguir pagar por tudo isso. Perguntei várias vezes o que estava acontecendo, mas ele simplesmente me disse que havia sido promovido e que por isso podia pagar por isso. Mas eu não acreditava porque mesmo com uma promoção, não achava que seria viável para ele de repente agir como se fosse o homem mais rico do mundo. Minhas suspeitas só ficaram mais fortes quando ele comprou um carro novo e dentro de algumas semanas, também comprou uma casa de férias na praia. Eu sabia com certeza que nada disso tinha sido barato, e disse-lhe diretamente que não acreditava que ele havia recebido uma promoção de repente e por isso conseguiu comprar tudo isso. Pedi para me contar a verdade porque se ele estava envolvido em algo ilícito, eu não queria fazer parte disso. Ele tentou me convencer de que estava dizendo a verdade, que realmente havia recebido uma promoção, mas ainda assim achei difícil de acreditar. Então decidi contatar seus colegas de trabalho há cerca de 2 semanas e perguntar o que estava acontecendo. Léo e eu estávamos juntos há apenas 1 ano, então não era exatamente próxima de seus colegas de trabalho, e eles ficaram realmente surpresos quando os contatei. Mas quando perguntei sobre Léo e se ele havia recebido alguma promoção, eles me disseram a verdade e disseram que, de fato, ele não havia recebido nenhuma promoção e, na verdade, havia começado a levar seu trabalho muito mais levianamente do que antes. Isso me deixou muito desconfiada e soube instantaneamente que algo estava errado. Então, depois de ligar para seus colegas de trabalho, liguei para ele e o convidei para minha casa para que pudéssemos conversar. Suponho que seus colegas de trabalho lhe disseram que eu os havia chamado, e assim que ele apareceu em minha casa começou a brigar comigo, dizendo que não era da minha conta falar com seus colegas de trabalho e tentar envergonhá-lo. Disse que eu estava sendo paranoica e tentou me fazer acreditar que estava exagerando, mas sabia que no fundo, algo definitivamente havia dado errado aqui e disse a ele que não poderia mais ficar com ele porque obviamente ele estava mentindo para mim. O dinheiro que ele estava gastando definitivamente não vinha de uma promoção, e a única outra alternativa em que eu poderia pensar era que ele estava envolvido em algo ilícito, e eu não queria fazer parte disso. Terminamos e ele ficou bastante chateado comigo porque eu havia contatado seus colegas de trabalho e achava que eu havia ido longe demais, mas só queria confirmar minhas dúvidas, já que não queria estar em um relacionamento com alguém que estava fazendo algo ilegal, então não acho que tenha feito nada de errado. No dia em que terminamos, fiquei realmente deprimida, então não contei a ninguém sobre isso e pensei que contataria a Raquel mais tarde e informaria a ela. Mas no dia seguinte, quando acordei, tinha um monte de mensagens de Raquel, e ela me disse que depois que terminamos, Léo a havia contatado e pediu para acompanhá-lo em uma viagem para a casa de férias que ele havia comprado e queria presenteá-la com isso porque queria que ela soubesse o quão sério ele estava com ela. Aparentemente, ele confessou que terminar comigo só o fez perceber que havia se apaixonado por Raquel, e que mesmo enquanto eu o estava deixando, a única coisa em que conseguia pensar era se ela estaria disposta a vê-lo de novo ou não. Não queria correr o risco de perdê-la, então a contatou imediatamente depois e, resumindo, agora estavam juntos. Raquel confessou que ela também sempre teve uma certa atração por Léo, mas nunca tomou uma atitude porque ele era meu namorado e não queria ser a causadora de problemas.
mas agora que tínhamos terminado, ela pensou que seria certo para ela estar com ele. Em todas as mensagens que me enviou, não houve menção do motivo pelo qual terminamos. Então eu sabia com certeza que Léo não havia contado a ela que tínhamos terminado porque eu havia descoberto que ele estava envolvido em coisas ilícitas. Imediatamente liguei para Raquel porque, embora estivesse um pouco chateada por ela ter escolhido ficar com meu ex-namorado um dia depois de terminarmos, ainda sentia que era meu dever alertá-la sobre o tipo de pessoa que ele era, já que ela era minha irmã. Ela atendeu a ligação e assim que comecei a explicar por que Léo e eu terminamos, ela me disse que não queria ouvir. Aparentemente Léo havia ensinado bem, e havia sido manipulada para acreditar que eu iria tentar separá-los porque estava com ciúmes. Mas Léo havia dito a ela para não acreditar em nada do que eu ia dizer porque era algo que eu estava tentando fazer porque queria que ele voltasse para mim. Então ela me interrompeu antes que eu pudesse sequer começar a explicar por que tínhamos terminado, e tentei explicar várias vezes naquela ligação, mas ela continuava me interrompendo. Inicialmente ambas tentávamos ser educadas uma com a outra, mas eventualmente ela simplesmente explodiu. Começou a gritar comigo e disse que podia entender que estava chateada que seu ex-namorado e sua irmã estavam agora juntos e que só havia passado um dia desde o meu término, mas que eles se gostavam e não iam deixar que eu me interpusesse em seu caminho. Disse que havia ganhado na loteria e que eu estava apenas com ciúmes. Perdi a paciência nesse momento também, e disse que ela estava agindo como uma vendida só porque Léo estava disposto a lhe dar a casa de férias que havia comprado como presente. Disse que ela teria que enfrentar as consequências disso por si mesma e que estava cansada de tentar ajudá-la. Então desliguei e bloqueei ambos em todos os lugares. Mas mesmo depois de bloqueá-la, ela me enviou algumas fotos da casa de férias alguns dias depois e até criou uma conta falsa para esse propósito. Fiquei muito chateada porque desde que nossos pais faleceram, Raquel e eu éramos tudo o que tínhamos. E agora ela me havia deixado por uma casa de férias e um relacionamento com meu ex. Foi simplesmente desanimador, e fiquei tão chateada com isso que nem fui trabalhar por alguns dias naquela semana. De qualquer forma, eventualmente me recuperei e retomei minha vida normal. Tentei não pensar muito neles porque só me machucaria, e tentei seguir em frente com tudo isso. E então ontem, Raquel finalmente voltou a seus sentidos, suponho, e veio me ver. Eu a havia bloqueado, então ela teve que usar o telefone de sua amiga para me ligar e perguntar se eu estaria disposta a vê-la. Eu disse que não estava interessada, já que ela havia tomado sua decisão, mas ela estava chorando tanto ao telefone que tive que dizer que ela podia vir me ver só para terminar a conversa. 2 semanas se passaram desde meu término, e pensei que era bastante rápido para ela perceber a realidade, mas ontem, quando voltei para a casa do trabalho, ela estava esperando na minha porta com lágrimas nos olhos e começou a soluçar assim que me viu. Ela me disse que aparentemente Léo havia se envolvido em algum tipo de fraude porque falsificou certos documentos depois que seu tio rico faleceu e fez parecer que seu tio havia deixado tudo para ele em seu testamento. Estava prestes a sair impune, já que seu tio realmente não tinha família e havia falecido repentinamente de um ataque cardíaco. Então não havia ninguém para contestar o testamento ou desafiar sua validade. Mas um de seus primos conseguiu encontrar o documento real, e nele afirmava que seu tio queria deixar todos os seus bens divididos igualmente entre seus sobrinhos e sobrinhas. Então Léo foi pego em suas mentiras e agora estava sendo investigado por fraude. E como há apenas alguns dias ele havia transferido a propriedade da casa de férias para Raquel, ela também estava sendo investigada por extensão. Disse que estava com muito medo de ir para a cadeia e precisava da minha ajuda, embora eu não estivesse certa sobre o que exatamente eu poderia ajudá-la. Então me explicou que, quando chegasse a hora, eu só teria que testemunhar a favor dela no tribunal e dizer que ela não tinha ideia dos meios pelos quais Léo havia obtido todas essas coisas. Esse era o mínimo que eu podia fazer por ela e queria que eu prometesse que a ajudaria. E obviamente eu ia fazer isso, mas no momento só senti que estava sendo aproveitada. Então disse que teria que pensar sobre isso porque ela havia se comportado muito mal comigo. Ela ficou surpresa ao ouvir-me dizer isso e disse que eu estava sendo mesquinha porque havia um risco muito real de que ela fosse para a cadeia e eu não deveria estar brincando agora. Então disse a ela que estava falando sério, e foi então que começou a ficar histérica comigo, dizendo que de qualquer forma era minha culpa que ela estava envolvida em tudo isso porque se eu apenas tivesse contado a verdade sobre Léo, então ela não teria começado a namorar com ele de qualquer forma. Então agora aparentemente eu tinha a obrigação de ajudá-la e não poderia voltar atrás. Fiquei muito irritada porque não devia nada a ela e disse isso a ela, e começamos a brigar. Ela me disse que ia contar à polícia que eu estava com ele até 2 semanas atrás e que sabia com certeza que ele me havia dado muitos presentes caros. Então ia me meter em problemas se eu não a ajudasse. Mas eu disse que tinha recolhido todos esses presentes e os devolvido a ele há apenas 1 semana, e ele os aceitou muito feliz, então estava fora de perigo de qualquer forma.
Discutimos um pouco e então ela simplesmente bateu o pé no chão e me chamou de uma série de insultos antes de ir embora. Achei que meu comportamento era bastante razoável, mas depois falei com alguns amigos e contei a eles sobre isso. E eles disseram que eu deveria deixar tudo de lado e dizer a ela que vou testemunhar a favor dela, mesmo que decida cortá-la depois disso, porque esta é uma situação realmente séria em que ela está envolvida. E claro, ela não aprecia o fato de que ainda estou tentando me vingar dela. Não sinto que deva me sentir obrigada a dizer a ela que vou ajudá-la, mas sinto que meus amigos também têm um ponto de vista, já que a fraude é um grande problema, e suponho que tenho que deixar de lado certos rancores pessoais por enquanto. Mas também sinto que ela me deu como certa e não gostei do fato de que começou a me culpar pela situação em que estava, porque tentei explicar várias vezes, mas ela simplesmente continuava me interrompendo na ligação telefônica e continuava dizendo que eu estava com ciúmes. Sinto-me muito confusa então, sou eu a idiota por dizer à minha irmã que vou pensar sobre isso quando ela me perguntou se eu ia testemunhar a favor dela no tribunal? Atualização 1. Oi, muitas pessoas nos comentários tiveram opiniões mistas sobre minha postagem original, e devo dizer que realmente me confundiu muito também. Não tinha ideia do que fazer ou o que dizer a ela até hoje. Decidi simplesmente que não ia dizer nada se ela me contatar novamente para perguntar se vou testemunhar por ela ou não. Vou dizer que sim, mas até então não acho que preciso contatá-la e falar com ela, afinal, ela não falou comigo nas últimas 2 semanas até que estivesse em apuros, então, você sabe, quero que ela fique fora da cadeia mais pelo bem da reputação da nossa família do que por ela mesma. Falei com minha tia também e expliquei toda a situação para ela, e ela me disse que ia contatar Raquel e colocá-la em contato com um bom advogado. Suponho que ela já tenha um, mas de qualquer forma, estou bastante certa de que um pouco de ajuda não vai fazer mal. Então sei com certeza que sua situação vai estar sob controle. Mas emocionalmente vou me distanciar dela. As últimas 2 semanas foram realmente dolorosas para mim e não acho que jamais poderei esquecer isso e simplesmente seguir em frente. Se ela estivesse no meu lugar, estou bastante certa de que ela também não teria sido capaz de fazer isso. Então, de qualquer forma, decidi que se ela me contatar novamente, vou concordar em ajudá-la. Mas como minha amiga disse, vou cortá-la da minha vida depois disso. Vai ser doloroso, sei disso com certeza. Vai ser realmente muito difícil para mim, porque toda a minha vida me orgulhei de ser uma boa irmã mais velha para minha irmãzinha. Mas ela não é mais realmente uma criança. Ela pode tomar suas próprias decisões, e tomou todas as decisões erradas. Não posso, em boa consciência, permitir-me ter o mesmo tipo de relacionamento com ela que costumávamos ter. Então, muito obrigada por todos os comentários e apoio que vocês me mostraram. As opiniões foram mistas, houve muitos conselhos, e sei que algumas pessoas ficarão desapontadas com as decisões que tomei, mas minha mente já está decidida. Passaram-se 5 dias desde que falei pela última vez com Raquel, e depois disso ela não me contatou. Alguns de vocês até perguntaram sobre Léo e se ele me havia contatado depois do nosso término, e felizmente não, ele não o fez. Mas por ele não sinto pena nenhuma, ele merece totalmente isso. Atualização 2. Já se passaram cerca de 8 dias desde que Raquel me visitou, e há 2 dias ela visitou minha tia. Muitas pessoas nos comentários têm afirmado que minha tia não foi uma boa figura parental para nós, já que tive que criar e estar lá para minha irmã sozinha e nem sequer pude ir para a faculdade. Mas gostaria de defender minha tia neste momento. Como disse na minha postagem original, minha tia estava realmente ocupada com seu trabalho quando nos mudamos para a casa dela, e só fez o mínimo por nós, mas isso foi um grande problema. Nossos avós vivem em outro estado, e para nos mudarmos para a casa deles, teríamos que desarraigar nossas vidas completamente. A única pessoa que vivia aqui e estava disposta a nos receber era nossa tia, mas ela também estava realmente focada em sua carreira, e não havia nada de errado nisso. Então sim, talvez ela não fosse uma mãe ideal, mas isso é porque ela não era nossa mãe no sentido literal da palavra, mas cuidou de nós quando ninguém mais podia fazê-lo. Então obviamente mantemos contato com ela e gostamos dela, ao contrário do que a maioria das pessoas nos comentários acredita. De qualquer forma, minha tia havia entrado em contato com Raquel no dia em que expliquei a situação e ofereceu ajudá-la colocando-a em contato com um bom advogado. Raquel não respondeu a sua mensagem por alguns dias até que a visitou há 2 dias, e tinha muito a dizer sobre mim, já que ainda me culpava pela situação em que estava envolvida. Minha tia tentou distraí-la disso várias vezes e até tentou explicar a ela que isso não era culpa minha, já que eu a liguei e tentei expor Léo várias vezes, mas ela foi quem não estava disposta a ouvir. Mas Raquel estava realmente convencida de que isso era culpa minha e até disse que se não estava disposta a me ouvir naquela época, então eu deveria ter colocado isso em uma mensagem de texto e enviado a ela em vez de bloqueá-la. Ela estava afirmando que fiz tudo isso de propósito porque estava com raiva dela por estar com Léo e queria que ela se metesse em problemas. É simplesmente ridículo e fiquei muito irritada quando minha tia me contou tudo isso.
Raquel estava seriamente obcecada em me culpar por toda essa situação e achei que era realmente injusto, especialmente quando ela nem deveria estar lá para falar com minha tia sobre mim. Ela estava lá para falar sobre um advogado e resolver o problema em que estava. Se realmente queria culpar alguém, deveria olhar para dentro de si mesma e também para o cara pelo qual ela supostamente estava tão interessada. Então, depois que minha tia me contou a conversa que teve com Raquel, comecei a me sentir muito insegura sobre minha decisão de ajudá-la caso fosse necessário. Ainda estou em dúvida sobre se quero testemunhar por ela ou não. De qualquer forma, minha tia me disse que colocou Raquel em contato com um de seus amigos, que é um advogado bastante bem-sucedido, e acho que ela está em boas mãos. Dessa forma, não preciso me sentir tão culpada por não querer apoiá-la. E não é apenas este incidente em particular, para ser honesta. Tenho ouvido de várias pessoas que Raquel tem postado muitas coisas nas redes sociais que são muito sombrias em relação a mim, já que não acho que ela estivesse tentando lançar indiretas para mais ninguém ao postar sobre como irmãs ou membros da família podem ser manipuladores e cruéis. É sério, ela realmente acha que eu fui abusiva com ela? Literalmente não consigo pensar em um único incidente no passado que justifique esse tipo de atitude em relação a mim. Um monte de pessoas da nossa família até me contataram para perguntar o que está acontecendo entre mim e Raquel, e mantive minha dignidade. Não lhes disse nada além do fato de que tivemos problemas, mas estou bastante certa de que se trata dela e as pessoas começam a perguntar a ela, ela não vai manter a boca fechada e vai tentar me fazer parecer a vilã. Realmente me incomoda que ela esteja agindo dessa maneira por algo que nem é culpa minha. Depois da minha conversa com minha tia, estou bastante certa de que ela até estava tentando fazer minha tia escolher entre nós, mas foi astuta sobre isso. Minha tia não se deixa influenciar facilmente, e também estava muito perturbada com a forma como Raquel havia agido quando a visitou. Tudo que ela está fazendo agora é afastar as pessoas que realmente estavam lá para ela, nada mais. Não vai custar muito para ela admitir que estava errada sobre tudo, principalmente sobre Léo. Ela poderia ter pedido desculpas e facilitado a vida de todos, inclusive a dela, mas suponho que esteja orgulhosa demais de si mesma. É simplesmente horrível pensar que renunciei a grande parte da minha vida e diversão por causa dela, já que queria ser bem-sucedida para poder apoiar minha irmã. Não acho que ela sequer se lembre disso, porque se o fizesse, estaria grata. Mas não é como se pudesse forçar as pessoas a mostrar gratidão por tudo o que fiz. Simplesmente tem que ser algo que vem de dentro, e se não vier, isso fala muito sobre o tipo de pessoa que ela se tornou, e estou feliz por não ter que fazer parte da vida dela mais. Atualização 3. Realmente não esperava que Raquel me contatasse novamente depois de tudo o que disse sobre mim a minha tia. Quero dizer, claramente ela me culpa por todo esse fiasco e não vai voltar atrás no que disse. Ouvi de minha tia que o procedimento já começou e provavelmente ela será convocada ao tribunal em algumas semanas. Até agora só Léo está envolvido, e tudo que ela tem que fazer é provar que não teve nada a ver com isso. E isso significa que em algumas semanas ela pode precisar da minha ajuda. Suponho que foi por isso que ela veio me visitar novamente hoje. Desta vez ela foi muito mais agradável do que da última vez. Trouxe flores, chocolates e uma nota de desculpas, e quando abri a porta, ela me disse instantaneamente que não estava pensando claramente naquela época e que disse muitas coisas que realmente não queria dizer, mas que estava em um lugar muito ruim mentalmente, e por isso estava agindo daquela maneira, e queria que eu a perdoasse. Disse que podia entender completamente porque eu queria tomar meu tempo para tomar uma decisão sobre se queria testemunhar por ela ou não, porque obviamente o que ela fez não estava certo e estava completamente justificado que eu estivesse chateada com ela. Mas agora realmente precisava da minha ajuda e contava com todos para tirá-la deste problema. Ela me entregou todos os chocolates e coisas que havia comprado para mim, mas recusei e devolvi a ela. Disse que a única razão pela qual ela estava aqui era porque precisava da minha ajuda, não porque realmente estava arrependida do fundo do seu coração. Também mencionei que havia falado com nossa tia e ela me contou tudo sobre o que ela disse quando a visitou. Então sabia que realmente me culpava pelo que estava acontecendo com ela e que não precisava mais da sua desculpa. Estava bastante bem ficando fora da vida dela indefinidamente. Sabia que ela não queria dizer o que estava dizendo, mas isso também se aplicava agora, já que sabia que ela não queria dizer sua desculpa e só queria que eu a ajudasse. Ela começou a ficar chateada, mas suponho que percebeu que isso não a levaria a lugar nenhum, então simplesmente me disse que realmente queria dizer sua desculpa e queria consertar as coisas comigo, mas que se eu ainda não quisesse testemunhar por ela, essa era minha decisão e ela teria que respeitar. Então ela foi embora, mas se certificou de deixar os chocolates, flores e a nota na minha porta. Sinto-me um pouco mal, mas isso é o melhor. Eu sei disso. Estou realmente esperando que não chegue ao ponto em que tenha que testemunhar por ela e que seu advogado a tire de apuro sem mim, porque ainda estou confusa sobre o que fazer. As coisas estão simplesmente muito estranhas agora. Atualização 4. Oi, Raquel foi absolvida felizmente.
Seu advogado achou muito fácil provar que ela não tinha nada a ver com a fraude e que foi completamente culpa de Léo, não dela. Suponho que Léo simplesmente achou que seria melhor transferir algumas das propriedades para outras pessoas, como quando transferiu o título do seu novo carro de luxo para sua mãe, para desviar suspeitas e agir como se não tivesse nada a ver com tudo isso. Não sei exatamente o que ele estava pensando, mas usou Raquel, e estou grata por ele ter terminado comigo quando fez, porque de outra forma, poderia ter sido eu no lugar dela. Também estou grata por não ter chegado a uma situação em que tivesse que ser convocada para testemunhar a favor ou contra alguém. Não sei o que vai acontecer com Léo. Provavelmente ele será condenado porque todas as provas estão contra ele, e seus primos estão unidos contra ele. Um deles até me contatou para perguntar se estaria disposta a testemunhar contra ele se chegasse o momento, e eu disse que sim, porque só quero vê-lo sofrer as consequências de suas ações, mas ainda não chegou a isso. Então, vejamos como isso se desenrola. Estou apenas grata que Raquel não esteja mais em problemas, mas isso não significa que tudo esteja bem entre nós de repente. Ela e eu ainda não estamos em contato, mas ela manteve contato com nossa tia. Suponho que ela precisa que alguém esteja lá para ela, já que a maioria da família tem estado desconfiada dela depois de todas as postagens que fez contra mim. Todos sabiam quanto eu havia sacrificado por ela e quanto eu havia feito por ela, então seu comportamento foi muito ingrato. E nem precisavam saber exatamente o que aconteceu para saber que ela estava errada. De qualquer forma, não tenho problema, mesmo que as pessoas continuem falando com ela. Só quero ser feliz com minha vida e também quero o mesmo para ela. É só que não quero estar em contato com ela agora. Talvez algum dia possamos consertar a situação e voltar a ser como éramos antes, mas por enquanto, isso é muito recente para eu superar. Espero que as coisas voltem a ficar bem um dia, mas até lá, estou bem sozinha. Agora passemos para a próxima história. História 2. Peguei o irmão da minha esposa, em flagrante roubando meus dados porque a mãe dela teve essa ideia maluca, de que eu traria minha esposa porque ela estava muito gorda durante a gravidez. Oi pessoal, sou um homem de 27 anos que tem vivido com meus sogros nas últimas 3 semanas. Minha esposa, de 25 anos, e eu estamos casados há 3 anos, e ela está grávida de 8 meses. Ela queria que a família dela se mudasse para nos ajudar, já que está de licença maternidade agora, mas eu ainda tinha que trabalhar e ela não queria ficar sozinha em casa o dia todo. Então, concordei que ela definitivamente precisava de alguém para ficar com ela em casa. Ela me disse que iria convidar a família dela para morar conosco até o bebê nascer, mas eu não estava completamente confortável com essa ideia, então tentei convencê-la a convidar apenas a mãe dela. Eu não gosto muito daquela mulher, mas ela é a mãe da minha esposa, então eu estava disposto a suportá-la por um tempo pelo bem da minha esposa. Mas ela insistiu que queria que toda a família dela morasse conosco, então, eventualmente, tive que ceder. 3 semanas atrás, os pais dela e os 2 irmãos mais novos, o irmão dela de 22 anos e a irmã de 18 anos, se mudaram para nossa casa. Sou muito grato que meus pais me permitiram viver na casa deles depois que me casei. Eles se mudaram para fora da cidade e vivem nos arredores com meu tio. Agora estão aposentados e gerenciam um B&B para viver. Depois que meus sogros se mudaram, minha esposa assumiu completamente o quarto compartilhado e minha sogra insistiu em dormir em nosso quarto também, já que tem problemas nas costas. Meu sogro fica principalmente no quarto de hóspedes, minha cunhada dorme no sofá-cama na sala de estar, e meu cunhado dorme em um colchão no chão da sala. Devido à disposição para dormir, fui obrigado a me confinar no meu quarto de infância e não estava nada feliz com isso. Minha esposa está grávida e eu realmente queria estar ao lado dela sempre que ela entrasse em trabalho de parto, o que poderia ser a qualquer momento, de acordo com seu obstetra ginecologista, mas, em vez disso, é minha sogra quem estará lá primeiro. E admito que a ressenti por isso. Minha esposa sempre foi muito próxima da família dela, mas não achei que ela precisasse que toda a família dela morasse com ela durante a gravidez e senti que isso era um pouco excessivo. Mas como ela estava realmente grávida e emocional, não discuti com ela e a deixei ter do jeito dela. Sabia que minha esposa os queria por perto porque a presença da família dela a confortava, e se isso era o que minha esposa de 8 meses de gravidez queria, então não negaria isso a ela. Mas, infelizmente, as últimas 3 semanas foram incrivelmente difíceis para mim porque a família dela não é a mais fácil de viver. Os irmãos dela são muito preguiçosos e precisam constantemente ser lembrados de limpar depois de si mesmos. E minha sogra continua criticando tudo que possuímos e se acostumou a reclamar do gosto dos meus pais em relação a móveis e cores, já que ela não aprova a forma como meus pais decoraram minha casa de infância. A única pessoa que não foi um grande problema foi meu sogro, que se limitava principalmente ao quarto de hóspedes e só saía para as refeições. Vou ser franco,
Não me importava tanto com os irmãos da minha esposa nem com o pai dela, mas sim com minha sogra, já que ela tinha sido excepcionalmente grosseira e vulgar desde que se mudou. As críticas dela me irritavam, e a maneira como falava mal do gosto dos meus pais era irritante porque eles foram gentis o suficiente para nos deixar ter uma casa tão espaçosa com os móveis de graça. Nesta economia, uma casa como esta nos custaria uma fortuna, já que é realmente grande e está localizada em um bairro agradável. Nem quero pensar no preço se tivesse sido mobiliada como a nossa. Mas ainda estava disposto a suportar tudo isso simplesmente porque minha esposa queria essas pessoas ao lado dela, e isso era tudo que importava para mim. Então, os deixei ficar e tentei evitar qualquer drama desnecessário tanto quanto possível. Não posso contar quantas vezes tive que morder a língua nas últimas 3 semanas, mas finalmente não aguentei mais e os obriguei a todos a saírem. 2 dias atrás, saí para trabalhar como em qualquer outro dia de manhã, e minha esposa também tinha saído com minha sogra para um exame de rotina. Minha cunhada estava de férias de inverno e decidiu passar o dia com algumas amigas. As únicas pessoas em casa eram meu sogro e meu cunhado porque todos os outros estariam fora. Cerca de meia hora de casa, percebi que tinha deixado meu laptop em casa e levei o laptop da minha esposa por engano. Não conseguiria fazer nenhum trabalho sem ele de qualquer forma, já que todos os arquivos que precisava estavam no laptop da empresa, então fui obrigado a voltar. E estou realmente agradecido por ter esquecido o laptop porque, quando cheguei em casa, percebi que algo muito suspeito estava acontecendo. Entrei em uma sala de estar completamente vazia, o que foi estranho porque o sofá geralmente estava ocupado pelo meu cunhado ou minha cunhada ou ambos. Mas não tive tempo para me preocupar com isso, então decidi voltar para o meu quarto. Lá, encontrei meu cunhado sentado de costas para a porta e usando meu laptop. Ele é muito interessado em tecnologia, e eu sabia que, se ele estava usando meu laptop, não podia ser por uma boa causa. Então, o confrontei, mas ele se recusou a me dizer exatamente o que estava fazendo. E eu não sou muito bom em tecnologia, então também não podia dizer o que ele estava fazendo. Disse que chamaria a polícia se ele não me dissesse, e ele pareceu um pouco intimidado com isso, então confessou que estava copiando todos os meus dados do meu laptop para um pendrive que depois entregaria à minha esposa. Já tinha feito isso com meu telefone há alguns dias enquanto eu dormia, mas conseguir meu laptop foi um pouco complicado, já que ele estava sempre ou no meu quarto ou comigo no escritório, então minha esposa trocou pelo dela esta manhã, esperando que eu não percebesse até que o trabalho estivesse feito. Mas, infelizmente, percebi no meio do caminho e voltei para casa antes do esperado. Ele tentou explicar que não estava de acordo com isso, já que era antiético e uma invasão grotesca da minha privacidade, mas minha esposa realmente o pagou para fazer isso por ela. Fiquei chocado que minha esposa tivesse feito tal coisa, e, felizmente, ela voltou para casa da consulta com o médico dentro de meia hora após meu retorno. Ela soube, assim que viu minha cara e a cara do irmão dela, que tinha cometido um erro, e imediatamente me arrastou para o quarto para falar comigo em particular. Sua mãe estava lá no canto, com cara de poucos amigos e olhando para meu cunhado, então soube que ela definitivamente estava envolvida nisso de alguma forma, e eu estava certo. Minha esposa pediu desculpas por ter agido pelas minhas costas, antes de tudo, mas depois confessou que estava tentando me espionar, e por isso pediu ao irmão que copiasse tudo que encontrasse nos meus dispositivos para que ela pudesse verificar tudo e ver se havia algo suspeito que eu estivesse escondendo. Fiquei incrivelmente insultado e perguntei por que exatamente ela havia feito tal coisa, porque, no que me dizia a respeito, nunca havia mostrado interesse em outra mulher e também nunca indiquei que estava entediado com o casamento. Eu amava minha esposa e pensava que ela também me amava, então não conseguia entender por que ela sentiu a necessidade de me espionar de repente. Estava furioso e não conseguia manter a calma, o que ela percebeu pelo meu tom de voz. Já estava lutando para manter meu temperamento sob controle por causa de como meus sogros estavam me irritando, e isso foi a gota d'água para mim. Então, meio que explodi com ela, e ela acabou desabando em lágrimas depois. Obviamente, me senti culpado porque não pretendia fazer minha esposa grávida chorar, e me senti como um idiota completo por fazer isso. Então, tentei confortá-la, e enquanto segurava suas mãos, ela me disse por que exatamente havia feito algo assim, e como eu suspeitava, tudo isso foi culpa da minha sogra. Nas últimas 3 semanas, à noite, a mãe dela vinha avisando sobre como os homens tendem a trair suas esposas se elas engordam muito durante a gravidez e que ela precisava perder peso assim que o bebê nascesse, porque a mãe dela acredita que minha esposa está muito gorda, apesar de estar grávida de 8 meses. Durante dias, ela vinha lembrando minha esposa de que precisava comer menos para parecer atraente ou, caso contrário, eu inevitavelmente acabaria procurando amor em outro lugar.
Essa mulher estava enchendo a cabeça da minha esposa com todo tipo de besteira sobre como ela estava ficando muito grande e fazendo-a se sentir insegura todas as noites antes de dormir. E as emoções dela já estavam à flor da pele devido às mudanças hormonais, então ela acabou fazendo algo realmente estúpido e pagou ao irmão para invadir meus dispositivos para garantir que a mãe dela não estava certa e que eu não estava realmente traindo. Ela não teve a oportunidade de verificar nada ainda, e estava praticamente implorando para que eu não a deixasse por isso. Depois que ela me explicou suas razões, me senti horrível, não apenas porque minha esposa se sentiu compelida a fazer isso e suspeitou que eu a estava traindo, mas também porque sabia exatamente por que minha sogra estava fazendo isso. A família da minha esposa é, na maioria das vezes, mais magra, e as mulheres são realmente pequenas, como dizem. No entanto, minha esposa é um pouco alta, bem formada e com mais curvas. Agora, para a maioria das pessoas, isso pareceria atraente, mas sempre foi uma insegurança para ela. Minha esposa me contou sobre sua complicada relação com a comida, seu corpo e sua mãe nos primeiros anos do nosso relacionamento. Ao crescer, sua mãe era uma mãe na amêndoa que acreditava que vigiar estritamente as porções da minha esposa e garantir que ela comesse muito menos do que precisava garantiria que ela não crescesse para se tornar uma vaca gorda, que é como ela costumava se referir à minha esposa quando era adolescente e havia ganhado muito peso. As dietas rigorosas da mãe dela levaram inevitavelmente a um distúrbio alimentar porque minha sogra estava obcecada com a aparência do corpo da filha e não queria que parecesse desajeitado de forma alguma. E por desajeitado quero dizer gordinha, que minha esposa naturalmente é. É algo dado por Deus e não me incomoda. Diabos, nem sequer me importo porque amo minha esposa pelo que ela é, não por seu corpo, ou porque a acho atraente, o que acho, mas há muito mais nela como pessoa que amo e admiro. Minha esposa conseguiu perder muito peso na faculdade, já que então vivia longe da mãe e finalmente pôde construir uma relação mais saudável com a comida e o exercício, e tem se mantido no mesmo peso desde então, mais ou menos. Ela fez o melhor para conquistar a mãe, e eu costumava pensar que as coisas haviam mudado, mas claramente não. Sua mãe ainda era a mesma pessoa horrível e é improvável que seja capaz de mudar a essa altura. Mesmo enquanto sua própria filha estava grávida, ela continuava pressionando-a para perder peso, o que é uma loucura porque minha esposa literalmente está gerando outro ser humano dentro dela. De fato, a visita delas ao médico foi sobre o peso dela porque a mãe acreditava que ela estava muito gorda e estava comendo demais novamente. Ela me disse que havia sido realmente estúpida e estava chorando enquanto me pedia para não deixá-la e prometia perder peso. Tão histérica ela estava. Não podendo suportar mais, decidi dar um abraço reconfortante para acalmá-la. Disse que não me importava com quanto ela pesava e que só queria que ela fosse feliz e saudável, o que pareceu acalmá-la um pouco. Pedi que ficasse no quarto e então saí para forçar meus sogros a irem embora porque já tinha visto e ouvido o suficiente. Não podia aguentar mais e não havia maneira no inferno de permitir que minha sogra se aproximasse da minha esposa novamente. Então, disse para eles irem embora. E meu sogro e cunhado estavam prontos para ir, mas, como era esperado, foi minha sogra quem fez um escândalo e se recusou a sair, dizendo que esta era a casa da filha dela e que não precisava da minha permissão para morar aqui. Lembrei a ela que esta era, na verdade, a casa que herdei dos meus pais, que ela parecia odiar, e que, portanto, ela poderia sair por conta própria ou eu ficaria feliz em chamar a polícia e fazê-la ser escoltada para fora. Depois de algumas discussões, meu sogro finalmente a forçou a ir com ele. Desde então, tenho passado todo o meu tempo em casa com minha esposa e assegurando-lhe que ela ficará bem, porque aquele episódio a afetou muito. Não consigo imaginar por que uma mãe colocaria seu próprio filho em tal tormento emocional, especialmente quando estão grávidas e já estão passando por tanto. Esse é o tipo de mulher que minha sogra é, e ela ainda teve a audácia de me mandar uma mensagem ontem e exigir que a deixasse voltar para morar conosco para que pudesse cuidar da minha esposa. Fiquei furioso quando li isso e, em um momento de raiva, disse que ela teria sorte se eu permitisse que ela se aproximasse da minha esposa ou do bebê no futuro. Dito isso, bloqueei-a, mas esta manhã, meu sogro, que geralmente é um homem calado, me ligou e disse que eu devia um pedido de desculpas à minha sogra porque ela estava inconsolável desde a noite anterior. Ela não consegue suportar a ideia de estar separada da filha e do futuro neto, e insiste que só quer o melhor para nós. Sou idiota por me recusar a permitir que minha sogra veja minha esposa depois de ter forçado ela a se sentir mal com seu corpo enquanto estava grávida de 8 meses? Atualização 1. Oi, pessoal. Primeiro de tudo, obrigado a todos que comentaram na postagem original. Meu coração realmente está com todos que tiveram que enfrentar experiências semelhantes.
Realmente não consigo imaginar o quão horrível deve ter sido para vocês, mas realmente sinceramente espero que algum dia vocês possam superar o trauma de serem envergonhados e assediados apenas por causa do seu tipo de corpo. Realmente desejo isso para todos. Minha esposa tem estado muito melhor agora que cortamos completamente o contato com a família dela, e já se passaram quase uma semana desde a última vez que soubemos deles. Ela nem sequer queria que a família dela viesse morar conosco em primeiro lugar, mas a mãe dela a forçou a organizar isso. Aquela velha bruxa malvada não só a deixou louca durante sua estadia aqui, mas também estava incomodando minha esposa desde o começo da gravidez, incomodando-a constantemente sobre seu peso. Me senti culpado porque essa coisa com a mãe dela me escapou, e eu estava apenas focado em proporcionar um ambiente seguro para ela e o bebê durante a gravidez e me esqueci de considerar outros fatores, como minha querida sogra. Minha esposa me disse que estava se sentindo realmente insegura sobre seu corpo novamente agora que estava vivendo com sua mãe, e isso a fez agir de maneira tão louca e suspeita. Mas ela já superou isso e prometeu nunca mais fazer algo tão estranho. Mas honestamente, eu estava mais preocupado com ela e sua saúde mental. Já tinha perdoado a situação com o irmão dela e o que ela o fez fazer, porque isso foi apenas ela sendo excessivamente emocional e paranoica, graças a toda a besteira que sua mãe estava dizendo. Disse que ela poderia comer tudo o que quisesse e que literalmente não era dar conta de mais ninguém além dela. Também a informei sobre o que eu disse à mãe dela quando me mandou uma mensagem alguns dias atrás, e ela disse que fiz a coisa certa. Embora ela não queira ver a mãe novamente, e eu também não vou permitir que isso aconteça, porque aquela mulher é literalmente o diabo encarnado. Ela fez da vida da minha esposa um inferno, e eu não teria permitido que ela colocasse um pé em minha casa se não fosse pela insistência da minha esposa. Isso foi um grande erro, mas pelo menos agora sei melhor e não vou permitir que isso aconteça novamente. Se minha esposa precisar de alguma ajuda antes ou depois de o bebê nascer, entraremos em contato com profissionais capacitados, porque claramente a família dela não é mais uma opção para nós como era antes. E embora eu adorasse envolver meus pais, não vou incomodá-los, pois eles amam sua vida tranquila nos arredores. Eles prometeram vir nos visitar quando minha esposa entrar em trabalho de parto, já que estão a apenas 3 horas de distância, mas não vou incomodá-los antes que esse dia chegue. Por enquanto, estou trabalhando de casa e tentando recuperar o tempo perdido com minha esposa, já que ela realmente passou por um período difícil, e estou me certificando de que ela está comendo o suficiente também. Realmente espero que as coisas corram bem para nós daqui em diante, porque não acho que nenhum de nós esteja mentalmente preparado para lidar com mais contratempos, pelo menos não em um estágio tão avançado da gravidez. Minha esposa deve dar à luz em algumas semanas, e só quero que essas últimas semanas sejam tão tranquilas quanto eram antes. Atualização 2. Minha sogra decidiu reaparecer justo quando começávamos a pensar que tínhamos nos livrado dela. Já se passaram quase 10 dias desde que a expulsei, e esta manhã minha esposa e eu acordamos com alguém batendo na porta e gritando a plenos pulmões. Ela reconheceu a voz da mãe dela e imediatamente exigiu que chamássemos a polícia, o que fizemos, e em meia hora eles chegaram e a escoltaram para fora da nossa propriedade. Mas não terminou aí. Mesmo depois de a polícia levá-la, ela decidiu continuar tentando nos contatar e até envolveu nossos vizinhos pedindo que eles nos passassem uma mensagem. Nossa vizinha é uma mulher solteira na casa dos 40 anos, e foi bastante desconfortável para ela, mas nos disse que minha sogra passou por lá há alguns minutos, entregou uma nota e pediu que nos entregasse. A nota era para minha esposa e dizia que ela precisava me deixar e voltar para a família dela para que sua mãe pudesse cuidar dela, ou então ela ficaria muito desapontada com minha esposa. Bem, sorte da minha esposa que ela é uma mulher adulta e não precisa que alguém como a mãe dela cuide dela. Não sei se fiz a coisa certa ou não, mas amassei a nota e joguei no lixo, onde ela pertence, sem nem mesmo lê-la para minha esposa, e ela não perguntou sobre o conteúdo dela. Disse à minha esposa que as coisas tinham ido longe demais e que precisávamos começar a pensar em tomar medidas legais contra a mãe dela, e ela concordou. Então decidimos solicitar uma ordem de restrição contra a mãe dela, porque depois de tudo o que aconteceu até agora, não consigo pensar em uma única maneira concebível de que isso termine felizmente para todos nós com a mãe dela ainda fazendo parte de nossas vidas. Simplesmente não consigo imaginá-la em nosso futuro. Talvez se o resto da família dela se desculpar, eu ainda possa considerar, mas não a mãe dela. Aquela mulher fez da vida da minha esposa um inferno durante a infância, os anos de adolescência e agora, até durante a gravidez. Cometi o erro de deixá-la entrar na vida da minha esposa uma vez, mas não vou cometer o mesmo erro novamente. Atualização 3. Oi, pessoal.
Estou aqui depois de quase um mês, e muitas coisas aconteceram desde minha última atualização. Minha esposa e eu somos pais de uma maravilhosa menina agora, e acreditem, vamos fazer um trabalho muito melhor como pais do que meus sogros fizeram. Minha esposa já é uma excelente mãe, e eu estou tentando ser um bom pai também. Parte disso foi garantir que minha sogra não tivesse acesso à neta dela, então conseguimos uma ordem de restrição contra ela por 2 anos algumas semanas antes de minha esposa dar à luz. A mãe dela estava histérica quando recebeu a ordem e entrou em contato com várias pessoas, incluindo meus pais, alguns amigos nossos, um dos primos da minha esposa e outros parentes dela, para que pelo menos um deles a colocasse em contato com minha esposa. Mas todos sabiam o quão terrível era nosso relacionamento com ela agora, então foram espertos o suficiente para não nos contatarem em nome dela. Eles nos contaram sobre as ligações, mas não nos importamos. Algumas semanas depois disso, minha esposa finalmente entrou em trabalho de parto, e depois de quase 18 horas, tínhamos nossa filha conosco. Foi uma loucura finalmente sermos pais, e foi muito emocionante para nós. Eu podia ver que minha esposa estava muito chateada algumas horas após o nascimento porque ninguém mais da família dela se importou em aparecer ou sequer perguntar como ela estava nas últimas semanas. E estava preocupado que isso a colocasse em risco de depressão pós-parto, então entrei em contato com um conselheiro o mais rápido que pude e convenci minha esposa a começar a ver um profissional de saúde mental para que ela não sentisse que estava enfrentando o mundo sozinha. Felizmente, ela seguiu meu conselho e tem feito sessões online com o terapeuta com quem a coloquei em contato, e espero que isso a faça se sentir melhor. Além de tudo isso, estamos realmente aproveitando o tempo com nossa filha, e espero que ela cresça para ser tão maravilhosa quanto a mãe dela, se não mais. Meus pais vão nos visitar em 1 ou 2 semanas. Eles tiveram que adiar a visita porque meu tio ficou doente, mas na verdade estou feliz por ter este tempo com minha família. Agora somos só nós 3, e me sinto tão em paz com tudo quando estou com meus 2 amores. Não quero parecer sentimental, mas isso realmente parece que nossa família está completa agora.